Como você pode deixar essa ideia de desistir do seu casamento? Não desista, mas volte a amar. Vamos lá? Mandar aqui a live para os nossos amigos. Vamos ver quem aparece aqui para acompanhar a gente. Vamos lá. Compartilhando. Vamos lá. Enviei já aqui alguns compartilhamentos. 18 horas e 14 minutos. Não desista, volte a amar. Eu quis trazer para vocês hoje esse tema porque nos nossos atendimentos, no acompanhamento que a gente faz aqui, inclusive também no Instagram, acontece de pessoas chegarem aqui com esse sentimento de que não dá mais, eu não consigo, não sei mais o que fazer, não é possível, estou cansada, estou cansado, quero desistir, não tem jeito, ele não muda, vai ser sempre assim. E a pessoa traz um milhão de argumentos para validar uma decisão de desistir do casamento. E quando eu olho para esses argumentos todos, o que eu vejo é que a pessoa ela ainda não entendeu o que é o amor. Todos aqueles argumentos mostram para mim que aquela pessoa ainda não entendeu o que é amar. Ela ainda está num relacionamento, num casamento, projetando naquele casamento as suas carências. Ainda está naquele casamento projetando as suas necessidades e esperando que o outro se adeque e que o outro atenda a essas carências e necessidades. Então, toda a insatisfação, todo o desgaste e todo o sentimento de desistência vem de um único ponto, que é o ponto de que você ainda não começou a amar o seu cônjuge. Não começou a amar o seu cônjuge. Vamos lá, do início. Você fez uma escolha livre, consciente. Uma escolha onde você se entregou por uma aliança a uma pessoa. Nessa escolha, tem pessoas que param aí, escolhi, me casei. E a pergunta é: o que é o casamento? E aí a pessoa acha que por ter entrado no casamento, agora ela não tem mais nada o que fazer. Não, já estou casado. E espera que o outro então agora se molde, atenda suas necessidades, atenda suas carências, resolva os seus problemas, Quase que se torne uma extensão do seu eu, E aí quando isso não acontece, a pessoa entra nesse processo de frustração, desânimo e desistência. Eu vou dizer uma coisa para você. Hoje, a maior parte das separações acontece logo nos primeiros anos, justamente porque as pessoas entram no casamento e ainda não entenderam o que é amar. Amar é, nas palavras do santo hoje, São João Paulo II, amar é uma expressão que nós podemos entender como um dom de si para o outro. E tem algumas pessoas que, inclusive, não entendem quando Jesus diz que existem 2 mandamentos, que é amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como a si mesmo. Esse amar a si mesmo, que muitas pessoas levam como um amor próprio, na verdade, é amar o outro a partir daquele amor que eu já recebi. É amar o outro como eu fui amado. Então, o amor, ele necessariamente é uma porta aberta. O amor é uma expansão, onde eu faço na vida do outro a diferença através da doação do dom sincero de mim mesmo. Isso é casamento. Casamento não é fazer com que o outro caiba no meu peito egoísta. Que o outro se molde como se fosse uma massa de modelar aos meus caprichos. Casamento é entrega, é doação, é sacrifício. Casamento é coisa de gente grande, é coisa de gente adulta. Por isso que criança não casa. Por isso que criança não pode casar. E o que nós esperamos de um adulto é que ele seja capaz de honrar a sua palavra. E a sua palavra, ela se transformou em uma aliança. E essa aliança, na simbólica da aliança, ela representa justamente essa entrega.
Hoje eu conversava com um casal e eu dizia assim para eles: vocês já perceberam que na cerimônia de casamento os noivos, eles se ornam com as melhores roupas, roupas de gala, e ornam a igreja e se dirigem ao altar? Qual a dimensão que isso tem? É a dimensão do sacrifício. É a dimensão do sacrifício. Nós nos dirigimos ao altar para o sacrifício. E qual é o sacrifício do casamento? É o sacrifício de entregar-se. É um sacrifício que exige a morte. Ali, naquele momento, quando você se uniu, morreu o homem solteiro, morreu a mulher solteira, e houve ali uma fusão de uma só carne. E é o que diz, inclusive, no trecho bíblico, o Evangelho de João diz assim: se o grão de trigo, Jesus diz, ele cai na terra e ele não morre, ele fica só. Mas se ele morre, ele produz muito fruto. E aqui está uma coisa que é difícil entender, né? Amar é morrer. Amar no casamento significa morrer. E de onde eu tiro isso, Anderson? Como assim amar é morrer? Amar é morrer. E quando nós achamos que amar é viver, amar é exaltar a minha vida, amar é criar uma zona de conforto onde eu esteja satisfeito, onde eu esteja realizado, onde eu esteja ali, né, atendido, eu na verdade estou produzindo morte. Eu produzo barreira, eu produzo egoísmo, eu produzo impossibilidade de viver um casamento. Mas quando eu entendo que amar é morrer, é me doar, me desgastar, me entregar, cumprir a minha promessa, me sacrificar, me doar, aí eu encontro vida. Aí eu encontro vida. Eu comentava ontem, no final do dia, eu cheguei aqui em casa, a gente passou um dia fora, foi um dia muito bom, e a louça acumulou ontem foi quarta, né? De terça para quarta, a louça acumulou e a pia estava cheia. E aquilo me trouxe uma insatisfação, um incômodo, a pia cheia de louça suja. E aí eu pensei assim em mim, falei: poxa, a minha esposa podia lavar essa louça, mano. E gerou um incômodo, né? Porque ela não tinha lavado a louça. E aí o que eu fiz? Logo em seguida, falei: vou lavar essa louça. E eu tomei a decisão de lavar a louça porque aquele incômodo de achar que o outro tinha que fazer por mim o que eu percebi e vi que deveria ser feito, é um movimento de quem não ama. É um movimento de quem não entendeu ainda o que é o amor. Então, vem cá, deixa eu lavar essa louça, lavei a louça, deixa eu dar jantar para os meninos, deixa eu organizar aqui. Por que eu fiz isso? Porque não vale a pena para aquela mulher com quem eu tenho uma aliança, essa mulher que se entregou por mim, não vale a pena eu parar naquele momento e cobrar algo que eu posso fazer. Por quê? Por que eu não posso fazer? Eu devo fazer. E quando a gente vive no casamento com esse aterramento na realidade de que o casamento é o lugar, é o terreno onde nós devemos morrer, dar a nossa vida, se entregar, amar de verdade, a gente começa a construir algo que não é pesado. As pessoas olham pra gente: nossa, mas vocês têm... Nós já tivemos 4 filhos, né? A nossa mais velha já cumpriu a sua missão, está no céu. Mas vocês têm 3 filhos. Vocês trabalham de manhã, de tarde, de noite. Vocês fazem isso, fazem aquilo. É muito puxado. Vocês não têm vida, não? A gente ouve isso às vezes, esses aforismos: vocês não têm vida, não? Vem cá, mas o que é vida para você? O que é vida para você? A minha vida é isso. Eu estou construindo a minha biografia. E a minha biografia hoje, ela não existe sem a minha esposa, sem os meus filhos e sobre esse lugar que é esse lugar onde nós vivemos e damos a nossa vida. Isso é a minha vida. Ah, não, é porque eu estou precisando de tempo, estou cansado, estou estressado, eu preciso ter uma outra vida. E aqui, casais que não amam constroem vidas paralelas, porque já que eles não estão amando ali, e já que eles estão numa competição egóica, eles precisam de uma vida paralela para conseguir manter as aparências do seu egoísmo. Então, vem aquela história, né? Ah, não, é porque eu preciso ter os meus amigos, é porque eu preciso ter o meu lazer, eu preciso ter o meu descanso, eu preciso ter o meu. E é tanto meu, é tanta coisa que cada um tem que ter, que não tem tempo para viver o amor dentro do casamento.
Aí você me pergunta, Anderson, mas... E eu já recebi perguntas assim, você é contra o casal ter amigos, né, amigos? Como é que é essa questão de amizade? A amizade, ela tá dentro da ordenação dos afetos e precisa haver uma hierarquia. O que significa isso? Significa que a sua amizade, ela funciona bem se ela está no lugar que ela deve estar. Ela não pode estar acima da sua esposa. Ela não pode estar acima dos seus filhos. Ela não pode estar acima de Deus. Então, quando você tem uma hierarquia de afetos, você sabe onde deve estar os seus amigos. Inclusive, sabendo que tipo de amigo você deve ter. Eu sou radicalmente contra, porque eu não tenho, eu sou radicalmente contra ter amizades que, cara, tem valores diferentes. Solteiros do futebol, grupão do WhatsApp, que a galera só manda pornografia, só manda sacanagem, só faz coisa que não tem nada a ver com pra onde eu tô indo. Por que eu vou ter esse tipo de amizade? Não faz absolutamente sentido algum. Então, particularmente para mim, não faz sentido cultivar esse tipo de amizade. Então, as amizades, elas estão ordenadas de acordo com aquilo que eu vivo, de acordo com aquilo que eu sou. Então, quando a gente tem essa ordenação dos afetos, a gente aprende e consegue amar de uma maneira constante, vencendo o nosso egoísmo. E aqui a gente nem pensa em desistir do casamento. Porque quando o casal está nessa ideia de que eu tô pensando em desistir do casamento, é porque, na verdade, ele já desconectou do que é o amar. Porque se você pensa em desistir do seu cônjuge, entenda, salvo os casos extremos, que eu não estou tratando aqui de casos extremos, se você pensa em desistir do seu cônjuge, é porque o amor ainda não está preenchendo o seu peito. Você ainda está vivendo um relacionamento baseado em expectativas que não estão sendo atendidas. E é duro isso. Vou dizer para você. Eu, conversando com uma pessoa, eu falo assim, até quando vai ser isso? Até quando eu vou ter que dizer para ela que não é assim? Até quando eu vou ter que perdoar? Até quando... Eu falei assim, olha, provavelmente até o último dia da sua vida. Provavelmente até o último dia da sua vida. E aí a pessoa assim falou, mas até o último dia da minha vida? E como é que eu faço isso? Como é que eu não me canso disso? Eu falei pra ela assim, amando. Amando, gente, amando, Jesus amado, é amando. Anderson, mas isso não existe. Calma aí, deixa eu mostrar isso aqui pra você. Isso não existe. Imagina esse homem aqui falando na cruz, eu estou cansado, até quando? Imagina quais condições ele colocou. O que ele poupou? O que ele não deu? O que ele não fez? O casamento, o símbolo perfeito do casamento é o amor de Cristo para com a igreja. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos a cruz de Cristo, nós olhamos Cristo crucificado, nós entendemos onde nós devemos chegar. Aqui no centro nós temos o Cristo que se entrega, que se doa, que se sacrifica. E a cruz, ela tem 4 grandes eixos, né? Aqui, né? Sul, norte, leste, oeste. Me perdoe se eu errei aqui, né? A direção, mas 4 grandes eixos. E nesses 4 grandes eixos, no centro nós temos aqui a nossa vocação, o nosso chamado, o nosso casamento. E nesses 4 grandes eixos eu ordeno a minha vida através do amor. O eixo que está apontando para baixo é o eixo do eu. E como assim o eixo do eu, Anderson? É para fazer minha vontade? Como assim o eixo do eu? É onde eu, Anderson, desenvolvo as minhas faculdades, as minhas potências, crio o repertório para amar. Então cuidar da saúde é um ato de amor. Cuidar da sua saúde emocional, psíquica, física, é um ato de amor. É um eu que volta para o casamento, volta para o centro. Não é um eu em detrimento do casamento, é um eu que volta. Eu saudável, consigo amar. Eu ordenado, eu aprendendo sobre casamento, consigo amar. O eixo aqui, né, que está aqui na minha direita, é o eixo que a gente chama o eixo da carreira. Então, eu desenvolvo a minha carreira, que é a maneira que eu aprendo a colocar os meus dons para servir o mundo. Mas isso volta para o casamento, porque eu sirvo o mundo, me realizo, mas isso volta, está de acordo com a minha vocação, está ancorado na minha vocação. E eu também sirvo dentro de casa. Eu me desenvolvo, aperfeiçoo para multiplicar os dons que eu tenho para servir. Aqui eu estou servindo vocês agora. E daqui a pouco eu tenho que parar, porque eu tenho que dar jantar para os meninos, a Jaque vai trabalhar.
E aqui está o eixo da carreira. Do outro lado está o eixo dos afetos, que nós acabamos de falar, né? O eixo dos afetos está aqui, ó. O eixo dos afetos, onde eu crio essa hierarquia. Deus, minha esposa, meus filhos, familiares, amigos, e ordeno o amor, né, de amizade, o amor de desejo, o amor de sacrifício. E em cima está o eixo da fé, o eixo da crença, onde eu me relaciono com a própria fonte. Porque quando eu estou cansado de amar, é porque eu não estou conectado à fonte. A verdade é essa. Se você está cansado de amar e quer desistir do seu cônjuge, entenda, você ainda não está indo à fonte do amor. O seu cônjuge, ele não é a fonte do amor. O seu cônjuge é um vaso que precisa ser preenchido pelo amor. E de onde vem a fonte? A fonte vem de Deus, Ele é a fonte. É uma fonte inesgotável. Eu tinha esse dilema, eu pensava, será que eu serei capaz de amar a minha esposa até o fim da minha vida? Tinha esse dilema antes de me casar. E eu me questionei severamente. Como eu vou ser capaz de amar essa mulher? Se essa mulher me trair, se essa mulher resolver agora ir para uma outra religião, se essa mulher mudar sua personalidade, eu vou ser capaz de amar essa mulher até o fim? Eu me questionava. Até que um dia, eu me questionei fazendo terapia, direção espiritual, até que eu entendi que a minha capacidade de amar a minha esposa não estava vinculada à limitação dela ou às inconstâncias dela, mas estava vinculada a Deus, a Cristo. Se eu fosse capaz de amar a Deus, me permitir ser amado por Deus, eu seria capaz de amar a minha esposa, independente das circunstâncias, independente de se ela hoje está atendendo ou não está atendendo, se está lavando louça, não está lavando louça, o que ela está fazendo. Eu estou aqui cumprindo o meu voto de amar, de honrar, de dar a minha vida no amor pela minha esposa. É isso, é isso. E Anderson, o que isso traz de benefício? Qual é a vantagem? Qual é a vantagem de amar alguém que está inconstante, que é alguém que está no erro, que é alguém que machuca, que é alguém que trai? A vantagem única é você que ama se aperfeiçoa. E você que ama, você é preenchido pelo próprio amor. E você que ama, contempla milagres. Quem ama consegue sentir, experienciar milagres. Deus não te deu um homem e uma mulher pronta, nem você está pronta. Como é que vocês vão se tornar prontos no casamento? Amando, é aí. Então, o benefício concreto que você vai experimentar no seu casamento, amando e se sacrificando, se doando, é o próprio amor. O amor, ele não se compra, mas o amor, ele se doa e ele se entrega. E a entrega do amor é o próprio amor. Então, para a gente superar esse dilema de ficar lutando com a força do nosso próprio braço e querendo desistir a todo momento, questione-se: eu amo? Ou eu ainda estou projetando sobre o outro numa ação egóica, autorreferente, algo que o outro não pode me dar? Amas e encontrarás respostas para todos os seus desafios. Ame e encontrará alívio para toda dificuldade. Foi o amor que nos ensinou a viver o maior desafio da nossa vida, né? Foi o amor que nos deu a nossa filha Helena, e eu não me esqueço dela. Todos os dias ela está aqui comigo. Foi o amor que deu a nossa primeira filha Helena, que viveu com a gente 12 dias. E foi o amor que nos fez capaz de entender que a morte não era a última palavra. Porque a nossa filha batizada, crismada, hoje ela recebeu aquilo que nós íamos lutar, trabalhar, rezar, cuidar para que ela recebesse um dia, a vida eterna. Então, o amor, ele vence a morte. O amor, ele dá sentido ao sofrimento. O amor, ele alivia. É pesado às vezes é puxado, às vezes é difícil. Mas o amor, ele traz como um bálsamo, um alívio para aquele momento que às vezes sua esposa, seu marido está só fazendo cagada. O amor, ele traz essa capacidade de nos dar a força para não ficar no meio do caminho. Eu quero dizer para você, quando eu entrei no meu casamento, falei: Senhor, eu não quero ficar no meio do caminho. Eu não quero ser infiel, eu não quero romper essa aliança.
eu não quero parar nos limites da minha esposa, eu quero amar essa mulher até o último dia da minha vida. E eu não sabia resolver esse dilema, até que eu entendi que esse dilema, ele se resolvia de uma forma muito simples, entendendo que a minha esposa, ela é um vaso, e Deus é a fonte. E se eu vou à fonte, permito ser amado, e se eu dou desse amor, amar ao próximo como eu fui amado, como a mim mesmo, e se eu dou desse amor, esse vaso vai ser cheio, e esse vaso vai transbordar. E eu também poderei beber desse amor, mas sempre tendo a fonte e sempre doando e recebendo. Hoje a minha esposa não dá, minha esposa tá assim, minha esposa quer me separar, o que eu recebo aqui é de homens e mulheres, tá? Me ajuda, minha esposa tá querendo me separar, minha esposa tá se envolvendo com outros homens, a minha esposa tá fazendo isso, a minha esposa me traiu, isso também para mulheres, tá? Meu marido, porque hoje não é só homem que trai, mulher também, e tá uma bagunça, e como é que funciona? Ama. Mas amar alguém que está me traindo, ama. A solução para a traição do seu esposo e da sua esposa, porventura, não está fora do amor. Eu vou fazer igual. Não resolve. Eu vou me separar. Porque no fundo, quando a gente para pensar, aquela traição, só o amor pode transformar aquela traição numa bênção. Eu dizia isso para um casal que eu estou atendendo, que hoje eles conseguem perceber isso. Eu não estou negando a dor da traição, mas eu dizia para eles, olha, vocês não estariam aqui construindo um casamento novo se essa traição não tivesse acontecido. Vocês não estariam aqui dispostos a sair da normose, daquela vida de aparência, daquela vida que a rotina está cuidando de tudo, né? Automático, se essa traição tivesse acontecido. E vai chegar um dia que vocês vão olhar para a história de vocês e vão perceber que essa traição se tornou um recomeço. Isso não é romantizar a traição, mas isso é encontrar uma resposta que pode te dar um caminho de reconstrução da sua biografia. De reconstrução da sua biografia. Ou seja, não dá para parar no limite do seu cônjuge. Você não colocou lá até que a sua limitação nos separe, ou até que a minha miséria nos separe. Não, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. E que Deus então nos abençoe, nos dê a sabedoria e a graça de amar. Eu quero agradecer cada um de vocês que estiveram aqui comigo, que passaram, fazendo esse esforço de estar aqui às 18 horas. E com o desejo de compartilhar com você esse movimento de voltarmos a amar e viver os nossos casamentos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe e, com a graça de Deus, amanhã aqui também às 18 horas, para a gente poder juntos viver essa experiência de meditar sobre o amor e sobre o casamento. Deus nos abençoe. Tchau, tchau.